pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de artes do PET volume 3, semana 1. Hoje nós vamos falar sobre as danças contemporâneas produzidas em Minas Gerais. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para ficarem por dentro de toda a aula nova que aparecer por aqui para vocês. E também sigam o nosso Instagram para que vocês fiquem sabendo aí de cada novidade que o Escola Online prepara. Eu sou a Mari, sou professora de Língua Portuguesa e Artes Literárias aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Bom, o PET de Artes já começa trazendo para a gente essa imagem, onde a gente vê aí algumas pessoas fazendo um tipo de movimento, né, com um pedaço de pau na mão, e um movimento parece que até um pouco sincronizado. E logo depois vem o texto, tá? Nesse texto diz o seguinte, olha, segundo o pensador Rudolf Laban, os movimentos corporais são resultados de vários elementos que fazem parte da construção da vida de quem dança. Existem impulsos internos que, ao serem liberados através da dança, mostram vivências particulares de cada indivíduo. Sendo assim, a cultura passada de geração a geração, a forma de ocupação do espaço, o peso, a fluência na dança e o tempo são elementos que caracterizam cada estilo de dança de cada pessoa ou lugar. Então, todos esses fatores são elementos que vão caracterizar o estilo da dança. E não é simplesmente movimentar o corpo. A gente percebe, né, através desse texto, que a gente tem uma influência, na verdade, da vivência pessoal de cada um, da vivência do local, né, onde elas vivem, e que vai, né, refletir automaticamente na dança. Muito bem. O texto continua falando o seguinte, olha, a arte mineira é muito rica, levando em consideração que a história de Minas Gerais indica a fusão cultural de vários povos que por aqui passaram, deixando suas marcas. Isso em qualquer lugar, né, gente? Influência aí de todos os povos que se misturam na nossa região. A dança no território mineiro também foi construída a partir da mistura das práticas dos povos nativos da região e de outras práticas oriundas dos colonizadores, ó, lá na história. Vamos analisar a seguir algumas dessas danças. O bailarino e coreógrafo gaúcho Carlos Leite chegou a Minas Gerais em 1948, trazendo a manifestação da dança clássica, que já existia em Minas, para a capital Belo Horizonte. Ele fundou a primeira escola de formação em dança clássica na cidade. Muito bem. E aí a gente tem aí alguns tipos de dança, tá? Típicos aqui de Minas. O jongo ou caxambu é uma dança trazida pelos africanos e que se desenvolveu em Minas Gerais. Segundo os jongueiros, né, como eles são chamados, o jongo é o avô do samba. Gente, olha, ele veio antes do samba. Mineiro pau. Esse estilo surgiu na região do Cariri, na época do cangaço. O mineiro pau é uma dança masculina, na qual os participantes usam chapéus e roupas azuis. Cada um leva um ou dois bastões de madeira. O caiapó. A dança caiapó é de origem indígena e suas manifestações estão ligadas ao território do sul de Minas. Apesar de ser uma manifestação de origem indígena, esse estilo obteve uma forte influência dos portugueses. Olha só que mistura, gente. Muito bem. Dança do pau de fitas é um estilo de origem dos países ibéricos, né, Espanha e Portugal, mas que se instalou no território mineiro. Com roupas estilo festa junina, os participantes se movimentam em zigue-zague em volta de um mastro com várias fitas longas e coloridas. Não sei se vocês já viram, mas é uma apresentação muito bacana. Catira é uma dança do folclore brasileiro que era praticada pelos bandeirantes a caminho das cidades pelas quais eles passavam. Organizada por duas fileiras opostas, cada uma das fileiras possui um violeiro na ponta. Os dançarinos vão organizando a dança entre bater os pés, as mãos e dando pulos. E aí, logo em seguida, a gente vem para a atividade. A atividade nada mais é do que uma interpretação do que foi falado no texto, do que foi apresentado para a gente no texto. Essa atividade 1 tem como proposta o seguinte, olha, de acordo com o texto e a imagem acima, qual estilo de dança tal imagem representa? Justifique sua resposta. Eu vou voltar rapidinho só para mostrar para vocês, de acordo com esse texto que foi apresentado no PET, tá? Esse texto que eu acabei de ler,
e também de acordo com essa primeira imagem que é trazida para a gente no PET, tá? Essa imagem aqui, onde eu tenho rapazes, tá? Alguns aqui vestidos de azul, né? Tem uns detalhes de azul aqui, e eles estão com os dois bastões de madeira. De acordo com o que eu li dentro do texto, tá? De tudo que eu acompanhei dentro do texto, a gente tem uma proposta de resposta aí, olha. A imagem representa a dança do Mineiro Pau, pois seus participantes são homens, é uma característica do Mineiro Pau, vestidos em sua maioria com roupas azuis, é outra característica, e que utilizam bastões de madeira para realizar a dança, outra característica. Características típicas do Mineiro Pau. Fechei a resposta, né, com isso aqui apresentando que isso tudo que eu falei antes é uma característica desse tipo de dança. Perfeito, fechou. Resposta simples, objetiva e direta. Beleza? Na atividade 2, nós temos o seguinte, olha, são atividades abertas também. Você considera que as contribuições dos povos africanos e dos povos indígenas possuem valores importantes para o estilo de dança mineira que conhecemos hoje? Na verdade, essa proposta é uma proposta mais pessoal, tá? Você considera, então eu tenho aqui que desenvolver um pensamento meu, tá? Uma resposta mais pessoal. E aí eu deixei uma proposta de resposta para vocês. Sim, pois a arte mineira é muito rica, levando em consideração que a história de Minas Gerais indica a fusão cultural de vários povos que por aqui passaram, deixando suas marcas. Isso está no texto e já indica para mim, não teria como eu apresentar aqui como opinião que não possuem valores, que os povos, né, a influência dos povos africanos e indígenas não possui valor para a dança aqui em Minas. A gente viu no texto que é exatamente o contrário. Então, assim, a gente pode fechar mostrando que realmente aqui em Minas a gente tem uma arte muito rica que tem sim contribuição dos povos que passaram por aqui. Beleza, fechou o pacote, tranquilo. Muito bem. E a atividade 3, que era uma atividade fechada. Assinale a alternativa correta. As danças contemporâneas mineiras nada têm a ver com as danças que os povos nativos faziam, pois a cada época valores são extinguidos, da história e novos valores são postos no lugar. Gente, a gente viu exatamente o contrário, né? Que essa mistura cultural que a gente tem aqui, né, influenciação dos povos, tem muito a ver com as danças, tá? Na B, ter consciência do seu próprio corpo pode ajudar muito na prática da dança, seja ela qual for. C, os movimentos criados por um dançarino nada tem a ver com as suas vivências criadas ao longo do tempo, e sim com a sua capacidade técnica de aprender um passo novo. Nada, nada, nada. Lá no início do texto fala justamente o contrário, né? Que a nossa vivência influencia muito no movimento, tá? E D, segundo o pensador Rudolf Laban, os movimentos corporais só os movimentos corporais, são resultados de vários elementos que fazem parte da construção da vida de quem dança. Então, na verdade, o que melhor se encaixa aqui é a letra B. A gente ter consciência do nosso próprio corpo, né, da nossa fluência ali, de tudo que a gente carrega de característica, pode ajudar muito na prática da dança, seja ela qual for. Na D, eu até posso ficar em dúvida, mas o meu probleminha aqui está nesse somente, tá? Segundo o pensador, os movimentos corporais somente. Não, não são só os movimentos corporais. Ele fala lá, traz para a gente lá que é o peso, o conhecimento do próprio corpo, né? Tudo isso vai influenciar na construção da dança. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Eu peço a vocês, né, que se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário de vocês aqui para a gente responder para vocês depois. E deem um like de vocês caso vocês tenham gostado dessa aula, beleza? Então nós nos vemos na próxima. Um beijo grande para todos vocês.